nós nos arrependemos por todo o egoísmo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Salmo 50, 23 diz que quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. São 5 anos, gente. Eu lembro direitinho do dia que estávamos aqui, eu, com o violão, Késia e o Júnior no carrão, celebrando o primeiro culto aqui na igreja. Quem lembra? Você lembra, né, Késia? Você lembra, Késia? Estava eu aqui, você ali e o Júnior aqui. A minha memória antiga é melhor do que a recente. E 5 anos e 1 mês. Eu tinha só alguns pedaços de mim sendo juntados por Deus e eu não fazia ideia do que Deus ia fazer e de onde a gente ia chegar. Não tinha noção de onde a gente ia chegar. Porque a gente não queria saber. Porque aqui pra gente já era, uau, meu Deus, agora vamos reunir até 100 pessoas. Uau, meu Deus, que templo grande. E na inauguração tinha 150. Uau, meu Deus, não tinha cadeira para todo mundo. A gente tinha 100 cadeiras. E depois daquele dia, nunca mais teve cadeira para todo mundo, né? Essa que é a verdade. E nunca mais a gente ficou... Não fosse a pandemia, né? Estaríamos aqui os 150 ou mais, sem cadeira. Mas Deus fez... A gente já viu os testemunhos, o tanto de mudança de vida que cada um de nós teve nesses 5 anos. Uns 5, outros 4, outros 3, outros 2, outros ainda estão no primeiro ano. Mas independente disso, tudo que foi plantado lá atrás, a gente tem colhido agora. E colhido não porque a gente é melhor que ninguém, mas porque a verdade é que a gente pratica a unidade. E a unidade, ela, de verdade, ela traz a glória do Senhor. E Hebreus 12, 28 diz que, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Eu e você, nós adoramos porque a gente sabe que existe um Deus. A gente adora porque sabe que tem um rio vindo direto do trono dele. A gente adora porque sabe que Ele cura também, que Ele liberta, que Ele sara. E quantos de nós foram libertos, sarados, curados, tratados, moídos, espremidos, algumas vezes sufocados aqui neste lugar? Não porque Deus queria o nosso mal, mas porque Ele precisava fazer a gente mergulhar e querer respirar. É porque a Fran, ela não respeita a gente. Ela veio aqui, aí como eu tenho dificuldade de chorar, eu chorei para dentro. Eu estou cheio de secreção aqui por dentro, sabe? Eu fiquei até fanho. Fica deixando o Espírito Santo usar ela assim, aí vem falando umas coisas para mim que tem tudo a ver. Mas eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus, eu sei que existe cura, eu sei que existe tanta coisa que aconteceu aqui no nosso meio, que nós experimentamos. A gente viu gente nascer, Daniel, muita gente nascer. A gente
presenciou alguns indo ao encontro do Senhor também, não do nosso meio direto, mas sim, a gente sofreu com os que perderam, a gente andou junto, a gente caminhou junto, a gente cresceu junto, e a gente recebeu tudo de forma simples, genuína e de graça. Deus, Ele é tão bom que não só a nossa salvação Ele deu aqui neste lugar. Cura de casamento. Quantos casamentos foram restaurados enquanto a gente caminhava, né, amor? Quantas famílias foram formadas aqui, quantas crianças nasceram, quanto Deus tratou com a gente. Nesse espaço piquititico. E crescer dói. Porque crescer dói. Mas é uma dor que Deus quer que a gente sinta, porque é para a expansão do reino dele. Se aqui Ele já expandiu tanto, imagine o que Ele pode fazer nos colocando no lugar maior, de maior evidência, não por nossa causa, mas por causa dele, né? E eu fico com esse versículo. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. E é só por causa dele que nós chegamos até aqui, só por conta dele que nós estamos celebrando esse último culto a Ele aqui neste lugar, porque aprove a Ele que a partir de domingo que vem nós celebraremos Ele, nós cultuaremos a Ele lá na frente, logo ali. Eu pesquisei no Google, tá? Porque eu sou desses. E o primeiro lugar que a gente esteve aqui em Vitória fica naquela direção, só que para lá do templo, onde o templo atual hoje. O segundo lugar fica para cá. O terceiro lugar fica para cá. E o quarto lugar é esse. Nós estamos indo mais ou menos para o centro dos 4 lugares. Mais ou menos. Imagine uma cruz, ou uma cruz mesmo, a gente está indo para o meio. Norte, sul, leste, oeste, a gente está no meio agora. E é isso. Eu queria que a gente desse um aplauso a Ele, como gratidão mesmo por todo o tempo que a gente teve o privilégio de cultuá-lo aqui neste lugar. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. 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 Deixa eu orar e pedir a Deus para falar com a gente. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou repetir. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. E essa palavra foi escolhida por Ele. Deus escolheu essa palavra. E foi uma palavra que fiquei mastigando, porque uma determinada pessoa aqui da igreja me mandou, de vez em quando chega isso, me explica esse texto. E aí uma determinada pessoa me mandou, me explica esse texto. E aí eu fui ler o texto. E quando eu li o texto da Bíblia, tem alguma coisa aí, ela disse, que eu não estou conseguindo enxergar, né, Manu? E aí eu disse, tem mesmo. E Deus falou comigo. Deus falou comigo tremendamente. Aí fui lá, troquei figurinhas com o nosso pastor, porque eu falei, ver onde eu estava viajando, onde é que eu não estava, porque Deus estava falando profundamente. E eu quero trazer essa palavra para você. E eu queria que você pedisse a Deus para falar com você assim, como Ele falou comigo. Que Deus fale com você. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Fecha seus olhos e pede a Deus para falar com você. Diga assim, Senhor. Diga com vontade. Senhor, fala comigo. Dribla a alma da Magá. E que somente a tua voz saia da boca dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar. Senhor, eis-me aqui
E eu estou aqui como um vaso em tuas mãos. Eu oro ao Senhor para que o Senhor fale, ó Deus, através da tua palavra ao meu coração e ao coração dos teus filhos. E em nome de Jesus, Senhor, eu oro pedindo que não haja nada na minha alma que te impeça de fazer e de falar aquilo que o Senhor tem de fazer e falar. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém? 1 Reis, capítulo 13. A minha versão é NVI, mas vai colocar lá em cima, capítulo 13, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 32. Vai ser uma leitura dinâmica, não fique preocupado, não durma, e se você dormir, pode ter certeza que eu vou te acordar. Então, acho melhor você não dormir, porque eu vou te acordar. Viu, Ayrton? Então, tá bom. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 a 32. Vocês podem ir acompanhando ali enquanto eu leio. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor, dizendo: ó altar, assim diz o Senhor. Um profeta, né? Um profeta. Assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Saibam vocês que isso aconteceu quase 300 anos depois que essa profecia foi feita. Mas ele disse: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele, tipo assim o dedão, e ordenou: prendam-no! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado. E ele não conseguia voltar com o braço. O braço dele não voltava ao normal. Ficou parado assim, ó, paralisado. E não voltava ao normal. Além disso, além do braço do rei ficar paralisado e não voltar ao normal, o altar se fendeu. Imagine, era um altar de pedra. Ele rachou no meio, e as cinzas que estavam sobre ele se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, ore ao Senhor, o seu Deus, ore por mim, para que o meu braço se recupere, porque o braço dele ficou duro. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Só esse tempinho que eu fiquei já doeu, imagino dele. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, vem comer alguma coisa, coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar. Pois eu recebi essa ordem pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta. Ele estava indo embora. Perceberam? Agora ele está indo embora. Esse homem de Deus, esse profeta está indo embora. Não pelo mesmo caminho que ele veio. Ele está indo por outro caminho, como Deus mandou. E aí, a história continua dizendo: ora, havia um certo profeta que já era idoso, morando em Betel.
Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou, cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Aí ele disse: eu sou. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa comer alguma coisa. E o homem de Deus disse: não posso ir com você, não posso comer pão nem beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão, não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. E no caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim, e eles o fizeram. Ele o encontrou, o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele. Depois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Diga assim: uau! Mas diga assim com vontade. Que palavra, né? Que palavra é essa? Eu confesso para vocês que antes de ter sido desafiada pela Manu, eu passava direto pela palavra. Sabe? Você lê, é de Deus, está ali. E você pensa: o dia que Deus quiser falar comigo, Ele vai falar. Ainda não falou. E eu não estava muito interessada. Mas depois de ser desafiada, uma ovelha pede, a gente começa a cavar. E Deus falou muito comigo, mas na hora que ela mandou a mensagem, eu entendi que Deus queria falar com a gente nessa palavra, nesse último domingo aqui. Não sei porquê, talvez você entenda depois que a gente estiver terminando. Mas eu queria dizer para você qual é o pano de fundo dessa história. Lembram que Israel pediu um rei e Deus deu Saul. Saul morreu. Saul foi rejeitado por Deus porque ele desobedeceu a Deus e veio Davi. Davi foi ungido. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi teve um reinado próspero. E ele derrotou muitos e muitos inimigos. E quando ele entregou o reinado para o seu filho, para Salomão, ele já entregou um reinado próspero, sabe? As terras já estavam ganhas. Então Salomão reinou em paz, já não tinha mais guerras. E Salomão também morreu.
E depois que Salomão morreu, veio seu filho no seu lugar para reinar. E o nome do seu filho era Roboão. Roboão. E até Roboão subir ao trono, Israel era uma nação só. Mas Roboão não subiu com a mesma sabedoria de Salomão. E porque ele não subiu com a mesma sabedoria de Salomão, o que aconteceu foi que o povo começou a não gostar da administração dele, começou a reclamar, porque os impostos estavam muito altos. E então os conselheiros, que eram antes os conselheiros do seu pai, disseram para ele afrouxar um pouquinho, porque se ele afrouxasse um pouquinho, o povo ia ficar do lado dele. E se o povo ficasse do lado dele, ia ser mais fácil de governar. Mas ele não afrouxou. E aí veio um homem que era um líder. Não tem? No meio do povo sempre parece um líder, né? Um líder nato. E aí lá vem Jeroboão, que era um líder. Tinha pessoas que seguiam Jeroboão. Era aquela pessoa, tipo um militante, né? Que lutava pelas causas do povo. E os conselheiros foram para Roboão e disseram: olha, ouve o Jeroboão. Conversa com ele, dá um cargo para ele, afrouxa um pouquinho os impostos, porque esse cara vai dar ruim para nós. Roboão não se preocupou, foi conversar e foi pedir conselho aos seus amigos da mesma faixa etária, os menininhos que brincaram de bolinha de gude com ele, soltaram pipa quando ele era criança, e corriam, brincavam de tudo enquanto é coisa, queimada, pique-esconde, e cresceu com ele. Ele virou rei, eles não. Eu vou perguntar para os meus amigos. E ele foi pedir conselho para os amigos dele falaram assim: olha, o negócio é o seguinte, se eu fosse você, a gente apertava ainda mais e aumentava os impostos. Eles estão pensando o quê? Você é o rei, cara. Você manda. E aí Roboão seguiu o conselho dos amigos dele. E quando ele seguiu o conselho dos amigos dele, aí o povo se revoltou. E o reino se dividiu. O reino se dividiu da seguinte forma. Ficou o reino do sul com o nome de Israel, e o reino do norte com o nome de Judá. O reino do norte era composto somente de 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Todas as outras 10 tribos compunham o reino do sul e se chamava Israel. E quem reinava no reino do norte era Roboão. Roboão reinava no reino do norte. Ele estava com Judá e Benjamim, as 2 tribos. E no reino do sul, quem estava reinando? Jeroboão. Jeroboão, então, agora era o rei do reino do sul, que se chamava Israel. Lá no reino do sul, no reino do norte estava Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo de Salomão. No templo de Salomão se faziam os sacrifícios. Era quando tinha festas, para onde o povo corria? Para Jerusalém, até hoje. Todos os judeus sobem para Jerusalém, sobem a Sião para festejar, para celebrar. Então, quando tinha, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Era onde que acontecia? Lá em Jerusalém, no templo. Lá no Reino do Sul, em Israel, não tinha templo. E então Jeroboão pensou: eu não sou bobo. Todo ano, esse povo vai ter que subir no mínimo 3 vezes a Jerusalém. E lá em Jerusalém tem o templo. Todo judeu é apaixonado por Jerusalém. E todo judeu é apaixonado pelo templo. Eles, quando forem para lá, eles vão acabar querendo ficar. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ficar escolhendo Roboão para ser o seu rei e ainda por cima vão me matar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele fez. Sabe o que ele fez? Com medo de perder os súditos dele. Ele fez o quê? Ele fez bezerros de ouro. Ele fez 2 bezerros de ouro e falou assim: aqui, seu Deus que tirou vocês do Egito. Diga, misericórdia. Tudo isso por causa da alma dele, que não queria perder, com medo de perder. Você já viu gente com medo de perder? Tipo assim, agora estou morrendo de medo de perder para a igreja tal. Agora estou morrendo de medo, mais ou menos assim, desse modelinho.
E ele fica com tanto medo de perder que ele construiu 2 bezerros de ouro. E aí ele disse assim, ó, aqui está o seu Deus. E fez mais, ele construiu um altar em Betel, um altar onde poderia se sacrificar. E não podia, o único lugar de sacrifício era lá no templo, lá no templo em Jerusalém. E mais, ele estabeleceu levita, ele estabeleceu sacerdotes que ele não estabeleceu levitas. Ele estabeleceu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, porque os sacerdotes, para fazer o sacrifício, eles precisavam ser da tribo de Levi. Estou correndo, gente. Você está percebendo que eu estou correndo? Eu só estou fazendo um pano de fundo. E ele fez tudo isso, sabe? Estabeleceu datas que Deus não tinha estabelecido para as festas. Tudo para quê? Para que as festas não ficassem mais desencontradas, para ninguém poder ir para Jerusalém. Ou seja, ele queria deixar o povo, que era o povo de Israel, que era composto pelas 10 tribos, satisfeitos ali. Então não precisariam ir para Jerusalém. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a se tornar idólatra. E o povo começou a adorar falsos deuses e começou a entrar pela idolatria. E os sacrifícios agora eram em Betel. E isso estava prejudicando. E Deus não estava satisfeito com isso. Deus não concordava com isso. E é aí que começa a nossa história. A nossa história começa porque eles estavam sacrificando em Betel. Então, Deus mandou lá em Israel, especialmente lá em Betel, ele mandou um homem que esse texto chama de homem de Deus. E que eu vou chamar de jovem profeta. Por que eu vou chamar ele de jovem profeta? Porque o texto fala que tinha um profeta que era idoso. Se ele classifica o outro profeta como idoso, eu vou classificar esse como profeta jovem, ok? Então, Deus mandou esse homem de Deus, esse jovem profeta, ir lá em Betel, lá em Israel, lá em Betel. E esse profeta, esse jovem profeta, ele era de Judá. E ele foi para Betel para profetizar contra o altar dos sacrifícios que Jeroboão tinha construído. Contra o reinado de Jeroboão, contra aquilo que ele estava fazendo, levando o povo à idolatria. E esse profeta, quando chegou lá, você viu, ele deu um sinal. Ó, para você ter certeza, e eis que para não ficar só nas minhas palavras, não é assim mesmo que o profeta fala? Alguns profetas, né? Os profetas aqui não falam desse jeito não, mas geralmente os profetas, para não ficar só nas minhas palavras, eis que te digo, ele disse, que o altar vai se fender e tudo que estiver em cima do altar, as cinzas vão cair, vão se derramar. E ele falou até do futuro, ele falou que um dia Deus levantaria um rei, que seria Josias, e esse rei seria segundo o coração de Deus. E aí, a gente já sabe o que aconteceu, né? A gente já sabe que na mesma hora o rei mandou prendê-lo, porque ele não aprovou aquilo, e o braço dele ficou esticado, e você sabe que o altar se fendeu, e isso aí. Quando a gente lê essa história, a gente fica meio perdido. Tem algumas palavras que a gente precisa entender para a gente receber a revelação de Deus para nós. E eu quero compartilhar com você a revelação de Deus para essa palavra, aquilo que Deus trouxe ao meu coração, e eu queria compartilhar com você. Nós temos aqui 2 homens de Deus. Você consegue enxergar? São 2 homens de Deus. Tem um que o texto chama de homem de Deus, que eu estou chamando de jovem profeta. E tem o velho profeta, tá bom? Cadê o Alzir? Não, o Alzir não está aqui. Eu ia implicar com o Alzir hoje. Cadê a Karina? Eu ia implicar. O Drivson? Foi Fabi, não fui eu. Eu não tenho nada com isso. Então, o velho profeta, ele era um homem experiente. E ele era um homem que tinha muito conhecimento. Ele já estava nisso, de profetizar, há muito tempo. Então, ele era experiente. O jovem profeta, ele era impulsivo. Ele era cheio de Deus. O outro também, mas ele era impulsivo. E ele veio com uma profecia que confrontou o rei. E o jovem profeta, que era de Judá, ele veio com
toda a força e toda aquela juventude, da impulsividade da juventude, e colocou o dedão bem na cara do rei, sem medo algum, porque Deus mandou ele fazer isso. O velho profeta morava ali mesmo em Betel. Pensa bem, com a família dele, com os filhos dele. Ele morava ali, em torno de onde aconteciam os sacrifícios. Ele morava ali. O outro, o jovem profeta, morava lá em Judá. E aí a gente vai vendo o desenrolar da história e a gente fica com a impressão, não sei você, mas quando você lê o texto, à primeira vista, quando você começa a ler, dá a impressão de que o velho profeta, ele já não estava assim tão afinado ou com tanta intimidade com Deus. Dá a impressão de que ele já estava cansado, tipo o profeta Eli, que já não... e fazendo as coisas assim de qualquer jeito, deixando para lá. Essa é a impressão que você tem se você olha rapidamente o texto. Mas ele foi usado para falar com o jovem profeta. Ele não era, não, um homem que estava sem intimidade com Deus. O jovem profeta, a gente tem certeza absoluta que era cheio de Deus. O jovem profeta, a gente tem certeza que ele tem intimidade com Deus. Mas a gente também dá de cara com ele, desobedecendo a Deus. Então, desobediência por desobediência, você percebe que o jovem profeta também desobedeceu. Ele estava cheio de Deus. Ele fez aquilo que tinha que fazer, mas ele desobedeceu. Então, no momento está cheio de unção, no outro momento desobedece. No momento o outro está lá paradão, depois ele é usado por Deus. É isso que a gente vê acontecer. E eu quero comparar as duas performance, como diz meu marido. Eu quero comparar os dois profetas. Do jovem, quero comparar o jovem com o velho. E quero demonstrar para você que os dois acabaram cometendo o mesmo erro. Você está aí? Eles cometeram o mesmo erro. E é um erro que nós não podemos cometer. Vira para o seu irmão do lado, mesmo que ele esteja longe de você, e diga assim: por favor, não cometa o mesmo erro que o velho profeta e o jovem profeta. Isso. De máscara, por favor, tá bom? Nós não podemos cometer. A gente está indo, gente, para um novo local. A gente está indo para esse novo templo. A gente precisa estar atento para a gente compreender o que Deus está nos direcionando para fazer. E cada dia é um dia diferente. E cada dia é um dia diferente, então cada dia é uma direção que pode ser diferente. Então a gente precisa estar atento. E o primeiro ponto aqui é: por que Deus? É uma pergunta. Por que Deus usou um profeta do reino do norte, lá de Judá, para falar para o rei Jeroboão do reino do sul, lá em Betel, se já tinha um profeta pertinho do rei em Betel? Já tinha um profeta, o velho profeta. Já tinha um profeta experiente em Betel. Por que ele foi lá em Judá, trouxe o profeta jovem lá de Judá para profetizar contra o rei Jeroboão lá em Israel, lá em Betel? O que vem à sua mente quando você pensa nisso? Então, no primeiro momento, como eu disse, você pode pensar que esse velho profeta não tinha intimidade mais com Deus, não ouvia mais a Deus, então Deus não podia falar com ele e ele não podia profetizar. Mas o texto não fala isso. Ele não fala. Então, a verdade que a gente precisa pensar é que aquela missão de confrontar o rei Jeroboão não era do velho profeta. Você está aí? Aquela missão não era a missão do velho profeta. Aquela missão não era para ele. Não era. E essa é a primeira lição que a gente vai tirar desse texto. Então, quando a sua alma, sabe a sua alminha? Porque você tem uma alminha, sabia? Quando a sua alma começar a gritar e começar a dizer assim: Deus, por que você não me chamou? Por que você não me chamou para fazer isso? Por que não me chamaram para fazer aquele ato profético ali na frente? Eu sou bom nisso. Por que você não me chamou, Deus?
Deus? Por que que não fui chamado? Por que que a pastora não me chamou? Ei, deixa eu te responder. Porque essa não era a sua missão. Tomou? Você está aí? Porque eu estou falando de profeta, então eu tenho que ficar profeta, né? E aí você vai virar e vai falar assim, porque eu te conheço, eu sei que você é perguntão pra caramba, e você vai falar assim, mas eu sei fazer igual. Eu sabia pegar o microfone e fazer melhor que a Fabi. Eu sei fazer igual, eu sei segurar a bandeira, eu sei fazer melhor. Ei, deixa eu te responder. Essa não era a sua missão. Você está aí? Talvez até em outro momento seja a sua missão. Talvez Deus nunca vai querer usar você nisso. Sabe por quê? Quem chama para cumprir a missão é Deus. Seja ela aos seus olhos grande ou pequena. Quem chama para cumprir missão é Deus. Ah, não, pastora, não. Não é assim não que funciona. Eu vi, quem chamou foi Luzia. E aposto que você tinha falado para ela quem chamar. Quem decidiu não me chamar não foi Deus, não. Quem decidiu não me chamar foi você. Ei, deixa eu te responder. Você acha mesmo que euzinha, sou tão poderosa ao ponto de impedir Deus de fazer a vontade dele e de chamar quem ele quiser? Acha mesmo que eu sou assim tão poderosa? Não, eu não sou. Então, esse ponto eu queria que você guardasse. Essa não era a missão do profeta. Não era. Então, a primeira é: não queira uma missão para a qual Deus não chamou você. Sabe, quando eu olho para o texto, eu vejo outro ponto a respeito da missão do profeta que veio lá de Judá. Esse profeta que veio de Judá, ele não morava perto do rei Jeroboão. Então, ele não morava ali perto de Betel. Isso significa que ele, se fosse ele não morava, mas se fosse o outro velho profeta que morava em Betel, imagina, quando o rei ficasse com raiva, lembrando de tudo que ele profetizou contra ele, e ele mandasse retaliação, ele ia ser retalhado, a família dele ia ser retalhada e tudo que ele tinha. Já o outro profeta não, porque o outro profeta morava longe, morava em outra região, morava em outro reino, liderado por outro rei. Quando ele chegasse lá, e ele ainda estava indo por um caminho completamente diferente, o rei já não saberia mais nada dele, então não teria como ele retalhar o profeta. Então eu imagino que Deus pensou, poupando, o velho profeta. Então, qual é a primeira lição? Vamos lá? Não queira uma missão para a qual Deus não te chamou. Amém? Não queira uma missão para a qual Deus não te chamou. Mas, pastorinha, como é que eu vou saber se essa missão é para mim ou não? Como é que eu vou saber que essa missão realmente não era para o velho profeta? Simples. O velho profeta não ouviu a voz de Deus. Deus não mandou ele fazer nada, mandou? Então a missão não era para ele. Deus te mandou fazer alguma coisa? Se não mandou, essa não é a sua missão. Eu estou vendo fulano fazer um negócio lá, ó. Eu queria fazer. Deus te mandou? Não. Então por que você está querendo fazer? Você está aí? E por que Deus não chamaria aquele velho profeta para cumprir essa missão? Tem inúmeras probabilidades. A gente pode pensar em várias. Como eu disse, uma delas é essa, que o velho profeta morava muito perto e a retaliação chegaria muito rapidamente à vida dele. O jovem profeta já era de outra região, então o velho profeta foi poupado. Lembra também que um profeta não tem honra na sua própria pátria? Então, muito provavelmente, quando o profeta falasse, então, rei, você está fazendo isso, todo mundo ia falar, lá vem o ranzinza. Lá vem esse ranzinza falar para cima da gente.
Aí ninguém ia dar bola, porque toda vez que a gente vive muito perto de alguém, o relacionamento fica passional. Por isso é que um profeta geralmente não tem honra na sua própria casa. Mas a questão aqui é que essa missão profética não era desse velho profeta. Não era. Ainda que ele fosse o profeta daquela região. E aí, Deus usa, isso é muito importante a gente compreender, que Deus usa quem Ele quer usar. E às vezes, Ele usa outro para a mesma missão, num outro momento. Pois Ele sabe de coisas que eu e você não sabemos. Então hoje Ele usa fulano para essa missão. E amanhã Ele usa outra pessoa para essa mesma missão. Deus faz aquilo que Ele sabe, porque Ele vê tudo. Você não vê, você só vê uma parte. Nós vemos em parte. Nós não vemos o todo. Outra coisa importante que a gente aprende nessa história é que o profeta também tem alma. Você está aí? Lá vem nossa alma. O profeta também tem alma. Tem. O velho profeta, ele era um homem de Deus. Claro que ele era. Ele não queria não trazer nem problema e nem ruína para o profeta jovem. Ele não queria. Mas quando seus filhos correram para ele e falaram assim: pai, tem um profeta apontando o dedão para o rei Jeroboão. E ele fez isso e o braço do rei Jeroboão ficou esticado e ele teve que orar para o braço se recolher. E ele orou e o altar se fendeu, aquele altar grandão de pedra, poderoso. O altar se fendeu, as cinzas se derramaram. E ele falou isso, falou aquilo. Quando ele ouviu os filhos dele falando isso, e eu imagino que a alminha dele negociou. Sabe quando a alma negocia? A alminha dele deu uma bugada. Sabe, feridas antigas naquele momento acabaram sendo acessadas, umas dorezinhas vindo à tona. E eu preciso lembrar que do mesmo jeito que o sumo sacerdote é tirado do meio do povo, o profeta e todos os outros ministérios também são tirados do meio do povo. É isso que Hebreus capítulo 5 diz. Então isso significa que homens de Deus, com dons, com ministérios, eles são que nem eu, que nem você. A única coisa que diferencia um homem de Deus de você, ou um profeta, ou um sacerdote, a única coisa que diferencia ele da gente ou de você é que ele está numa posição que você não está. Ele foi consagrado para essa missão que você não foi. Essa é a diferença. Mas ele também tem alma e tem problemas na alma, assim como você. Ele também teve pai, ele também teve mãe, ele também teve dificuldade lá na infância. Então, esse profeta velho, ele tinha uma alma. Ele tinha um chamado, ele tinha um ministério, ele era usado por Deus, mas ele tinha emoções. Muitas emoções, e feridas. E por isso é muito importante a gente estar conhecendo a nossa própria alma, as nossas emoções. E é por isso que é muito importante as ferramentas que a gente conhece através do programa de cura. Porque a gente precisa ter equilíbrio nas nossas emoções. E quando as nossas emoções entram em desequilíbrio e nós estamos liderando um povo, ou nós estamos profetizando, a chance de nós fazermos coisas erradas é muito grande. Então a gente precisa estar cuidando da nossa alma. Estar cheio de Deus não impede a sua alma de negociar. Estar cheio de Deus não impede você de ficar bugado. Não impede. Por exemplo, Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na sequência disso, ele ficou com a alma dele tão bugada, tão negociada, tão desequilibrada, que Satanás entrou nele e Jesus teve que mandar Satanás sair dele. Esses exemplos que a gente tem pela palavra de Deus.
palavras, exemplos de homens que eram realmente cheios de Deus, mas em algum momento tiveram a sua alma completamente desequilibrada. E porque teve a sua alma desequilibrada, acabaram falando aquilo que não devia ou fazendo aquilo que não devia fazer. E quando as feridas desse velho profeta vieram à tona, quando elas foram acessadas, o sintoma da comparação acabou gerando um pouquinho de inveja. Você sabia que comparação acaba gerando inveja? Você sabia? Você está aí comigo? E aí veio à tona essa sensação de comparação, de inveja. E certamente ele deve ter começado a se perguntar: por que Deus não me usa mais? Por que Deus trouxe um profeta lá de Judá? Por que Deus não me usou aqui? Por que Deus não me usa mais? Ele sentiu a dor de ter sido rejeitado. Até porque seus filhos, quando vieram contar para ele, eu imagino, eles vieram do mesmo jeito que os discípulos de João Batista vieram para contar para João Batista. Lembra? Que Jesus estava batizando e que todo mundo estava seguindo Jesus e largando ele para lá? Os filhos dele vieram do mesmo jeito. Olha, o profeta, olha o que ele está fazendo. Do mesmo jeito que João Batista fez, do mesmo jeito que os discípulos de João Batista fizeram para contar que Jesus estava batizando e que a maioria dos discípulos de João Batista estavam seguindo a Jesus. Mas lembrem de uma coisa: o jovem profeta já tinha ido embora. Lembram disso? Quando os filhos do velho profeta vieram até ele para contar isso, o jovem profeta já tinha seguido, obedecido a Deus. E ele já estava no meio do caminho, indo embora, como Deus tinha mandado. E o velho profeta podia ter deixado para lá. Deixa para lá, já foi mesmo. Agora que ele já foi, Deus não me usou, né, dessa vez. Mas depois só vai ter eu aqui, vou ficar sozinho. E Deus vai ter que usar a mim mesmo, porque só tem eu aqui, né? Ele podia ter deixado ir lá e ter ficado com essa coisa assim. A alma dele podia ter dado problema só para ele mesmo, mas não. Ele foi atrás do profeta. Ele foi atrás do jovem profeta para saber mais. E claro, tinha comparação? Tinha um pouquinho de inveja? Tinha tudo isso. Como tem na alma de qualquer pessoa, seja profeta, seja sacerdote, seja o que for, pode ter. Mas também tinha um desejo de conhecer o novo. Espera lá, eu já estou ficando velho. Tem um jovem profeta que veio com uma mensagem de Deus e ele está vindo de lá. E tanto tempo que eu não vejo ninguém de lá. Deixa eu ver o que está acontecendo de novo no meio dos jovens profetas. Eu quero saber o que tem de novo, eu quero saber o que está rolando. E ele foi atrás do jovem profeta. E parece que ter ido atrás do jovem profeta também tem a ver com a maturidade dele. Sabe? Ele pensou: como assim que esse jovem profeta está indo embora sem comer e nem beber nada nesse lugar? Tudo bem ele não comer com o rei. O rei é idólatra. Não concordo com ele. Mas eu sou profeta. Na minha casa ele pode comer. Comigo ele pode comer. Inclusive, tem muita coisa da minha experiência que eu posso passar para ele. Esse menino, ele é bom. Ele tem potencial. Ele tem unção. Tudo que me contaram aqui realmente ele tem unção. Eu posso ensinar muita coisa para ele. E eu posso também pegar muita coisa dele para mim. Vai ser bom essa comunhão. Eu vou atrás dele e trago ele para comer comigo. Porque comigo pode. Não pode com o rei, mas comigo pode. E é então que a gente aprende mais uma lição. Qual é a primeira lição? Isso mesmo. Em línguas não, gente. Em português. Qual é a primeira lição? Não queira uma missão para a qual Deus não te chamou. E qual é a segunda lição? Ninguém copiou? Ninguém copiou. Eu falei que o profeta tem
que o profeta tem alma. Agora, qual é a segunda missão? Qual é a primeira? Não queime. E a segunda? Isso aí. E a terceira lição? Não podemos confiar nem na nossa experiência e nem no nosso conhecimento. Você quer repetir comigo? Não podemos confiar nem na nossa experiência e nem no nosso conhecimento. Quando o profeta velho soube que o jovem profeta já tinha ido embora e ele não tinha comido com o rei, ele quis que ele viesse para comer com ele, porque ele entendeu que não podia com o rei, porque era idólatra, mas com ele podia. E aí, ele foi atrás do profeta jovem, e ele convenceu o profeta jovem a voltar, a comer com ele na casa dele. Você percebe que o velho profeta, esse profeta idoso, esse profeta experiente, esse profeta cheio de conhecimento, você consegue perceber que ele confiava demais na experiência dele? Ele somou 2 e 2 igual a 4. Ele foi somando. Como assim? Eu sou profeta, ele é profeta, eu sou de Deus, ele é de Deus, ele veio, fez a profecia. Claro, ele não pode comer com o rei, mas comigo ele pode. Ele confiava demais na sua experiência, demais no seu conhecimento. E foi justamente o seu conhecimento, foi justamente a sua experiência que fez ele pensar que o jovem profeta estava exagerando demais. Porque os jovens exageram, os jovens são radicais. Então, está radicalizando demais, gente. Não precisa nem para tudo isso, não. Então, eu, cheio de experiência, eu vou explicar como é que funciona para esse jovem profeta. Ele queria ouvir o novo rapaz. Ele queria dar daquilo que ele tinha para o rapaz. A intenção dele não era ruim. É isso que você precisa entender. A intenção do velho profeta não era ruim. A intenção era boa. Mas na ânsia de tentar ajudar o rapaz, dizendo para o jovem profeta, que não era assim que as coisas funcionavam, que não era assim que o ofício de profeta funcionava, tem um jeito certo de funcionar, vem cá que eu sei como é que funciona e eu vou te ensinar. Eu sei como que acontece. Então, ele confiando demais na sua experiência, confiando demais naquilo que ele sabia, ele acabou atrapalhando. Você está aí? Ele tinha uma confiança excessiva na sua experiência. Tanto que ele acabou mentindo. Ele acabou mentindo. E aí, você vai querer me provar que porque ele mentiu, ele não era assim tão de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta. Você é de Deus? Vou perguntar de novo. Você é de Deus? Quem nunca mentiu aqui, atire a primeira pedra. Quer dizer, levanta a mão. Nem a minha está levantada. Então, esse velho profeta, ele era de Deus. Mas ele confiou tanto na experiência dele, que ele foi capaz de mentir para fazer com que um jovem profeta fizesse aquilo que ele queria. Ah, mas profeta não pode não mentir. Ele era profeta. Você pode não ser profeta, mas você tem outro dom. E você nunca mentiu. O profeta velho mentiu porque ele tinha certeza de que ele estava certo. Ele tinha tanta certeza que ele estava certo que ele mentiu bem intencionado. Se é que é mentira, pode ser assim. Ele mentiu achando que ele estava ajudando o jovem profeta. O jovem profeta era radical demais. Então ele contou uma mentirinha, gente. Aquilo que a gente chama de mentirinha branca, contou uma mentirinha. Sabe? Tipo quando alguém tem tanta certeza, tem certeza absoluta que uma coisa é de Deus para o outro, que ele chega para o outro e diz assim: eis que te digo que Deus mandou dizer que é fulano. Você nunca ouviu isso, né? Isso nunca aconteceu no nosso meio. O profeta está tão cheio de Deus, ele tem tanto... Não, mas gente, fulano tem que casar com fulano, de dar na cara.
Aí ele vai no ouvido do outro, usando a alcunha dele de profeta, e mente. Deus me disse que é para você fazer isso e isso. O velho profeta, ele permitiu que a sua experiência e a sua alma não tratada desviassem o jovem de fazer a vontade de Deus. Você está aí? Desviasse o jovem do seu caminho. A gente não pode ficar confiando na nossa experiência com Deus, no nosso conhecimento. Porque quando a gente confia na nossa experiência, no nosso conhecimento, a gente corre o risco de achar que a gente sabe exatamente o que Deus vai fazer. A gente sabe exatamente para onde Deus vai. A gente sabe exatamente como é que Ele vai operar, porque eu já vi acontecer. Você está confiando em quê? No seu conhecimento e na sua experiência. O velho profeta não queria destruir o jovem profeta, não queria. Ele só queria mostrar que ele podia comer com ele, porque ele era de Deus. Ele queria trocar a figurinha, conversar, bater papo, descobrir o novo. Dar um pouco da sua experiência. E, gente, conhecimento e experiência são, sim, importantes, tá bom? Parece que eu estou fazendo parecer que não é importante, mas experiência, conhecimento, são, sim, importantes. Mas elas não definem o que Deus vai fazer a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você já viveu. Sabe por quê? Porque Deus usa caminhos que às vezes não fazem o menor sentido para a gente. Você está aí? Não é não a experiência e não é não o conhecimento que são ruins. O que é ruim é a gente confiar neles, achando que a gente já sabe o que Deus vai fazer, porque eu já sei, porque eu já vi. Então eu já sei tudo, eu já tenho tudo. Isso é que é ruim. E aí, isso nos leva à quarta lição. A quarta lição. Qual é a primeira? Então, a primeira é: não queira não uma missão. Se Deus não te chamou para ela, não queira ela não. A segunda, profeta tem? Mas o pastor também tem, sabe? O profeta, o pastor, o sacerdote, aquele que traz a revelação, aquele que tem visão, aquele que tem sonhos, todos têm alma. Todos têm alma. E qual é o terceiro? Terceira lição. Não confiar nem na experiência e nem no conhecimento. E qual é a quarta lição? Nós precisamos ouvir a Deus de novo todos os dias. Precisamos ouvir a Deus de novo todos os dias. Quando se trata da nossa relação com Deus, não dá para confiar na experiência e não dá para confiar no conhecimento. A gente precisa ouvir Deus de novo e ouvir Deus de novo. E amanhã a gente vai ouvir de novo. A gente vai ouvir toda vez, a gente vai ouvir Deus. Sempre a gente vai se colocar diante de Deus. E a gente vai jejuar de novo. E a gente vai ler a palavra de novo. E a gente precisa orar de novo e perguntar de novo. Você está aí? A gente precisa ouvir a Deus, entendendo que aquilo que Ele quer para hoje, talvez não tenha nada a ver com aquilo que Ele quis ontem. Ué, mas ontem Ele falou para fazer desse jeito o altar, lembram? Mas não significa necessariamente que tem que ser do mesmo jeito da outra vez. A gente precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir o que Ele tem para dizer para o novo, para o dia de hoje. A gente não pode ficar pensando naquilo que aconteceu e botar isso como uma regra, colocando Deus numa caixinha. Sem contar, gente, que ao longo da história, a gente viu a revelação de Deus mudando, ou não? Nós vimos a revelação de Deus mudando de acordo com as dispensações do novo tempo. Lembram disso? Lembra que a mulher adúltera, quando ela apareceu diante dos fariseus, quando eles trouxeram a mulher adúltera diante de Jesus, ela era mesmo para ser apedrejada.
ela foi pega em flagrante, em adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas eles estavam vivendo no meio da transição. O Verbo vivo se fez homem. Jesus era o Verbo. E ele estava ali no meio deles. E Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então pode apedrejar. Olha, era uma transição. Lembra da mulher samaritana? Onde é que tem que adorar? É no Monte Gerizim, aqui, onde os antepassados disseram? Ou é lá em Jerusalém? Lembra que ela perguntou? E Jesus disse, nem num lugar, nem no outro. Porque chegou a hora, e é agora, em que aqueles que adorarão ao Senhor o adorarão em espírito e em verdade. Ele estava contando que agora era tudo novo, era diferente. Se nós não estivermos com a nossa mente aberta para ouvir o novo, a gente vai ficar pensando naquilo que aconteceu lá atrás e querendo só aquilo que aconteceu lá atrás. E aquilo que aconteceu lá atrás talvez não seja para acontecer de novo. Você está aí? A gente precisa manter a mente aberta. A gente precisa ouvir Deus. Mas para ouvir Deus, nós precisamos gastar tempo para ouvir Deus. Se o profeta velho não tivesse confiado tanto na experiência e no conhecimento dele, se ele tivesse parado para perguntar, ei, cadê o jovem profeta? Ah, ele foi pelo caminho, ele veio por lá, mas ele foi por lá. Ah, é? Então, pera lá, filho, deixa eu ir lá orar. Deus, estou querendo ir atrás do jovem profeta e trazê-lo para comer comigo. Posso fazer isso? Deus ia dizer para ele, não, não pode. E aí ele não teria ido. E tudo tinha dado certo. Mas ele não ouviu Deus. Ele não ouviu Deus. E ele foi atrás do jovem profeta, pensando, esse menino é bom, mas ele não sabe de nada, eu preciso ensinar. E ele foi atrás do jovem profeta. Mas nesse quarto ponto, a gente precisa pensar que o jovem profeta também cometeu o mesmo erro. Foi o mesmo erro do velho profeta. Ele também ficou confiando no conhecimento e na experiência de quem? Do velho profeta. Ele deu ouvidos ao velho profeta, então ele confiou na experiência dele. Ele podia ter ouvido o que o velho profeta tinha para dizer e podia ter falado assim, vem cá, né? Porque a gente não vai desfazer do velho, né? A gente não desfaz do velho, não. A gente chama o velho, vem cá, vamos orar? Vamos perguntar a Deus? Vai que eu e você junto, você, né, mais idoso, mais experiente, tem mais conhecimento de Deus. Deus vai falar com a gente agora. Vamos orar e perguntar para Deus? Mas ele preferiu duvidar daquilo que Deus tinha falado para ele do que ouvir a Deus. E ele foi ouvir o velho profeta. O rei convidou o jovem profeta para comer. Ele convidou. E ele não aceitou. Ele foi firme e não aceitou. Por quê? Não posso, porque Deus falou para eu não comer nessa região. O que Deus falou não foi não coma com o rei. Deus falou, você não pode comer nessa região. Você não pode beber nessa região. Foi isso que Deus disse. E quando o rei o chamou, ele disse, não posso. Mas quando o velho profeta falou assim para ele, eu também sou de Deus. E além de ser de Deus, eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento que você. E um anjo falou comigo, eis que te digo, na minha casa pode. Aí ele duvidou do relacionamento que ele mesmo tinha com Deus. E confiou na experiência do profeta velho. Às vezes, gente, Deus pode mudar a direção das coisas. E Ele pode sim usar uma pessoa para falar conosco. Eu não estou querendo dizer que você não pode ouvir outras pessoas falando com você. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa mais experiente para falar com você. Deus pode ter te dado uma palavra. Deus pode usar alguém com mais experiência e com mais conhecimento para falar com você e para te dar uma outra direção, diferente daquela que você ouviu Deus te dar.
Mas o que você precisa fazer quando isso acontecer? Você precisa parar. E você precisa ouvir a Deus. Você não pode simplesmente ouvir o que o outro disse e seguir em frente. Você precisa ouvir a Deus. Do mesmo jeito que o velho profeta e o novo profeta tinham que ter ouvido a Deus. Nós precisamos consultar a Deus sempre, sempre. Os dois erraram. E os dois erraram porque os dois não ouviram a Deus. E eles podiam, como eu disse, ter juntado as forças, né? Podiam ter unido as forças e eles podiam ter orado juntos. Na ânsia de salvar o jovem profeta, do radicalismo dele, que ele achava que era radicalismo, não comer. Como assim não comer em lugar nenhum aqui em Betel? Então, na ânsia de salvar o jovem do radicalismo, sem consultar o Senhor, deu ruim para quem? Para o jovem profeta. O profeta velho tinha tanta confiança naquela experiência e no conhecimento que ele tinha, como eu disse, que ele usou uma ferramenta errada para chegar onde ele queria, que era a mentira. E aí, nesse caso, talvez você se pergunte assim: poxa, mas por que Deus matou o jovem profeta? Nem foi ele, foi o outro que mentiu. Por que Deus matou o jovem profeta? E talvez até você esteja pensando assim: devia ter matado era o velho. Não é assim que a gente pensa? Por quê? Por que ele matou o jovem profeta? Eu preciso te contar que Deus não matou ninguém. Deus não matou. Mas está escrito assim. Então, você está lembrando que a gente estava naquela época numa dispensação em que as pessoas entendiam que tudo era Deus fazendo? Lembra? Eles não tinham ainda conhecimento e entendimento a respeito do mundo espiritual, a respeito de abrir brechas, de Satanás, do demônio entrar pela brecha, lembra disso? Então, Deus não matou ninguém. Ninguém. Deus avisou ao jovem profeta para não comer e para não beber e nem para pousar ali em Betel. Ele não podia fazer isso, ele tinha que ir embora no mesmo dia pelo caminho diferente que ele veio. Deus não explicou por quê, Deus não disse por quê. Mas hoje a gente entende um pouquinho de mundo espiritual, a gente já passou, Jesus já morreu, já ressuscitou, a gente já passou daquela parte do Novo Testamento, a gente já entende sobre o mundo espiritual. Então a gente já sabe que o que aconteceu foi que aquele jovem profeta não podia comer e nem beber naquela região, porque isso abriria uma brecha para o demônio atacá-lo. E foi o que aconteceu. O demônio atacou e matou. Você está aí? E ainda por cima, tadinho, o bichinho perdeu a oportunidade de morrer lá na terra dele, ser enterrado com os antepassados dele. Ele foi enterrado lá em Betel mesmo. Claro, teve a honra do velho profeta, mas, infelizmente, ele não pôde morrer na terra dele e ser sepultado com os seus antepassados. Por quê? Porque ele não ouviu Deus. Qual é a primeira lição? Deixa eu diminuir isso. Não queira uma missão que não seja sua. Não queira uma missão que não seja sua. Número 2, todo profeta tem. Qual é o 3? Não confie nem na experiência e nem no conhecimento. Eu sei que eu baguncei o coreto, eu estou diminuindo aí a frase para você. Não confie nem na experiência e nem no conhecimento. Qual é a quarta lição? Ouça Deus. E a gente precisa ouvir Deus todos os dias. Mesmo que você tenha certeza do que é para fazer até o fim, ouça Deus de novo, todo dia. Deus, eu estou aqui, eu te ouço. Deus, eu estou saindo para fazer aquilo que ontem o Senhor disse para eu fazer. Então, é para continuar fazendo? Eu vou fazer. E se não for, o Senhor pode me parar. A gente está indo para um novo local. E hoje, quando eu vi a mensagem da Celinha, a Celinha disse assim: estamos deixando a tenda. Eu acho que ela queria dizer que nós estamos alargando a tenda. Não é? Então. Mas ela escreveu errado e aí Deus falou comigo no erro dela.
Porque Deus é desses. E aí eu fiquei comparando. Sabe o que eu comparei? Eu comparei que o povo andou no deserto durante 40 anos, armando e desarmando o tabernáculo. Nós armamos e desarmamos o tabernáculo 3 vezes. E depois com Davi, ele pegou a arca e construiu uma tenda para colocar a arca da aliança ali dentro daquela tenda. E eles ficaram ali naquele lugar, até que o templo foi construído. Eu não sei não se esse templo é o definitivo para a gente. A gente não precisa saber. Não sei nem, talvez Jesus volte antes da gente terminar até a reforma. Mas eu fiz essa comparação. Pensando que agora a gente está indo para um local que talvez a gente fique bastante tempo lá. Talvez a gente fique mais de 10 anos, de 5 anos. Uau, eu falei 10. Talvez nós fiquemos mais de 5 anos, que foi o tempo que a gente ficou aqui. Mas nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos não confiar na experiência e no conhecimento que nós tivemos ao estar aqui. Claro, a experiência e o conhecimento que nós adquirimos aqui nesse local vai ser importante? Muito importante. Mas nós não podemos confiar nessa experiência e nós não podemos confiar nesse conhecimento. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos saber o que Deus tem para o hoje, o que Deus tem para o amanhã. Sabe, eu quero entregar esse lugar que a gente está aqui hoje, pela última vez fazendo culto ao Senhor com gratidão, com muita gratidão. Eu quero orar junto com vocês agora. E eu quero dizer para Deus que nós confiamos nele, que nós vamos ouvi-lo. E que nós não vamos confiar nem na nossa experiência, e nós não vamos confiar nem no nosso conhecimento, e que nós vamos sempre estar atentos à nossa própria alma, para nós não errarmos, para nós não fazermos besteira, para nós não desviarmos do caminho nenhum dos pequeninos que vão vir até nós. Eu quero orar junto com você. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você entrasse diante de Deus e que você tivesse no seu coração muita gratidão. Mas eu queria que você, principalmente, falasse para Deus que você vai permanecer com os seus ouvidos atentos ao Senhor, para ouvir aquilo que Ele quer nos dizer. Eu quero que Deus levante entre nós muitos profetas. Eu quero que Deus levante entre nós muitos profetas. Eu quero que Deus levante entre nós muitas pessoas com muitos dons ministeriais, com muitos dons, sabe? Revelação, interpretação, visões, sonhos proféticos. Eu quero que Deus dê muitos dons para nós, para um novo lugar onde nós estamos indo. Aqui nós tínhamos uma quantidade de dons. Lá talvez nós precisemos de muito mais dons. Foi lá naquele lugar que nós vimos um monte de anjo. Lembra disso? Então talvez nós precisemos de mais dons, de mais profetas, de mais homens e mulheres cheios de revelação. Mas principalmente, o que nós mais precisamos, e gente, a gente pode até viver sem profetas, sem gente com visão, sem gente com sonhos, sem gente com revelação, sem gente com interpretação de línguas. A gente pode viver sem isso. Dá para viver. Eu vivi muito tempo sem. Com Deus e sem. Mas não dá para viver sem ouvir a voz de Deus. Lá naquele lugar secreto, onde a gente vai para orar e para buscar a face dEle. Não dá para viver assim. Porque se você viver assim, o que vai acontecer é que você vai ser enganado. E talvez a pessoa que está falando com você nem está querendo te enganar. Assim como o velho profeta não queria enganar o novo. Ele realmente acreditava naquilo que ele estava falando. E esse é o pior. Ele acreditava. E o profeta jovem foi à morte, porque ele desobedeceu a Deus.
E por que ele desobedeceu? Porque ele foi induzido? Não, porque ele também podia ter ouvido. Ele também podia ouvir a Deus. Você pode ouvir a Deus. Deus pode falar com você. Magá, você está dizendo que a gente não precisa de profetas? Sempre precisaremos de profetas. Sempre precisaremos de pastores, profetas, homens e mulheres de Deus com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria, com revelação entre nós. Mas o mais importante, o que mais nós precisamos é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus a tal ponto que Ele fale conosco. E sabe, Deus fala com você. Deus fala muito profundamente com você. Ele fala. Você às vezes nem quer ouvir o que Ele fala, porque o que Ele está falando não é aquilo que você gostaria de ouvir. Então você finge que não ouviu. Você não dá ouvidos. Você segue em frente empurrando com a barriga. Porque você sabe que aquilo você não devia fazer. Ou você sabe que você deveria ir e fazer aquilo. Mas você não faz. Você não ouve. Feche seus olhos. O que eu mais desejo do fundo do meu coração é que, indo para esse novo lugar, o nosso coração não se endureça, o nosso coração não se ensoberbeça e o nosso coração não fique tão cheio de orgulho ao ponto de nós acharmos que sabemos como fazer, de nós acharmos que sabemos o que fazer e, por causa disso, não perguntarmos a Deus. E é tão simples. Chegar e entrar diante de Deus e perguntar: Deus, o que eu devo fazer? Senhor, o que você quer que eu faça? Deus tinha dito para o jovem profeta: dê a profecia, faça o que você tem que fazer e depois não coma, não beba nada e volte por outro caminho, não por aquele que você tinha vindo. Tão simples, não é? Essa é uma direção simples e talvez a direção que Deus está dando para você, ela seja simples também. Mas você resiste. Você resiste a ela. Você resiste a ela. E por que você resiste? Porque não é conveniente. Não é conveniente para você. Essa é a minha maior preocupação em saindo daqui. Porque a gente ainda tem cara de jovem profeta. Nós ainda temos idade, nós ainda temos o jeito do jovem profeta. E alguns profetas mais experientes, cheios de conhecimento e orgulho, virão até nós. E a minha preocupação é que a gente não ouça Deus. Vamos respeitar os profetas, homens e mulheres de Deus que falam conosco, sim. Mas nós não vamos deixar de nos reunir e orarmos e buscarmos e clamarmos. Seja com vigílias de 3 horas, seja com vigílias de 12 horas, seja com vigílias de 24 horas, seja com vigílias de 240 horas. Não importa, Deus fala conosco, seja no pouco tempo, no muito tempo, Deus tem falado conosco e Ele vai continuar falando. Levaremos em consideração tudo que falarem conosco, mas nós colocaremos sempre diante do Senhor. Acha que você pode se ajoelhar agora? Acha que você pode se ajoelhar aí onde você está, junto comigo? E eu quero fazer uma oração. E nessa oração agora, eu quero agradecer por esse lugar. Agradecer a Deus por esse lugar que nós ficamos 5 anos e Ele nos abençoando. Ouvimos a voz de Deus tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. Deus nos falou tantas vezes. No dia 6 de abril, eu me lembro que Deus disse... E eu falei com vocês, vocês aceitaram e fizemos as lives durante vários meses, orando pelo nosso país.
Quantas coisas Deus falou conosco, estou me lembrando de coisas recentes, mas desde que entramos nesse lugar, Deus falou tanto conosco, porque nós sempre paramos para ouvir a Deus. E eu quero desafiar você, mesmo indo para um lugar maior, por favor, não pare de ouvir a Deus. Nós não poderíamos ter uma sala de oração logo de cara, mas nós teremos espaço para orar e para buscar a Deus. Entra diante de Deus e diga agora para Ele: Senhor, obrigada porque o Senhor falou conosco aqui, enquanto éramos como o jovem profeta. Mas Deus, nós estamos indo para um lugar maior e nós precisamos ouvir ao Senhor sem estarmos confiando em nós mesmos, na nossa própria experiência, no nosso próprio conhecimento. Nós não queremos ir para esse lugar, nós não queremos fazer nada que não seja aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Só queremos cumprir a nossa missão. Nós não queremos fazer e cumprir uma missão que não seja nossa. Em nome de Jesus. Vamos para um lugar maior, mas não vamos parar de buscar o autoconhecimento para compreendermos quem nós somos e como funcionamos. Senhor, nós não queremos parar de ouvir o Senhor. Deus, muito obrigada, muito obrigada. Nós estamos diante do Senhor e prostrados, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos nesse lugar. E nós entregamos, Deus, esse lugar, esse altar em que tantas vezes o Senhor falou conosco. Nós entregamos a Ti, ó Deus, cada canto desse lugar, nós entregamos ao Senhor como um sacrifício de gratidão. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós crescemos aqui. Obrigada, Deus, porque vimos pessoas se converterem, vimos pessoas sendo libertas, vimos pessoas sendo curadas. Nós vimos, Senhor, famílias começando, crianças nascendo. Nós te agradecemos. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. E agora, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus, que ao estarmos sendo conduzidos para esse novo lugar, que nós não paremos de te ouvir, que nós não confiemos em nós mesmos, nem na experiência, nem no conhecimento, que a gente não confie naquilo que a gente sente e que a gente nunca, 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 nunca feche os nossos ouvidos, que a gente sempre possa estar atento à Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Acha que você pode se levantar e adorar ao Senhor? Vamos adorar. Uma palavra de Deus através de uma profeta.
E essa palavra que está em Ageu, o nome da profeta Surama. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. E a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! 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 Vamos adorar. Te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais. Jesus, Jesus. Adore ao Senhor. Eu já vou orar para você ir embora. Mais, te queremos mais. Abençoa essa semana, que é uma semana, Deus, definitiva para nós sairmos completamente daqui e estarmos levando tudo lá para o novo templo. Deus, abre as portas, abre os caminhos para nós. Nós queremos te ouvir. Eu oro também por todos aqueles que estão nas suas casas. Deus, todos aqueles que se chamam como filhos de Sião Vix. Eu oro por eles, para que eles recebam do Senhor a mesma bênção que nós estamos recebendo, da mesma unção que nós recebemos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Aleluia!